sobre o primeiro assunto da live aqui, que eu acho que é o mais importante, né? Palmeiras treinou ontem, no domingo de manhã, na academia de futebol. Maurício, que já estava aparecendo em alguns treinos do Palmeiras durante a semana, treinou com bola praticamente o treino todo. Então deve estar de volta ao Palmeiras na quinta-feira. Não sei se como titular ou como reserva, né? Faz um pouco mais de um mês que o Maurício lesionou o ombro ali naquele choque contra o São Paulo no Allianz Parque. Uma recuperação mais rápida do que eu imaginava, mas sinto que ele está um pouco mais magro também, perdeu um pouco de massa, né? Teve que fazer uma operação, ficou algumas semanas parado, mas era o melhor jogador do Palmeiras, né? Era o artilheiro do Palmeiras no ano e agora pode retornar, né? Queria saber de vocês, Quinzão, primeiro, qual o peso desse possível retorno do Maurício? Lembrando que o Paulinho também tinha expectativa, mas o Paulinho não vem treinando, então acho muito difícil que o Paulinho seja relacionado para o jogo de quinta-feira, mas o Maurício deve voltar ao time do Palmeiras. E aí, Quinzão, como você está com essa notícia? Eu tô feliz porque eu não esperava a volta dele, como você, eu achava que ia demorar mais para ele se recuperar da lesão. E, na minha opinião, o Maurício não deve ser titular. Porque ele tá voltando ainda, precisa de ritmo de jogo, e aí jogar ele em Itaquera num jogo desse, eu acho que é um pouco precipitado. E dois, que fisicamente ele não dá 100%. Como você falou, ele vai ter que ganhar massa magra novamente para chegar no casco. Então, creio eu que ele deve ser banco, e aí é uma boa opção ali para substituir o Veiga, talvez o Vitor Roque ali, se ele quiser um falso 9, onde ele vinha atuando antes de se machucar. Então, é uma boa notícia, mais do que pensando na quinta-feira, uma boa notícia para o resto da temporada. Eu penso assim, hoje, a volta do Maurício. Mas independentemente da volta dele ou não, cara, eu acho que a postura do time tem que ser totalmente outra. O Vitor Roque agora, ele ganhou mais uma semana ali com o elenco, treinando, entrosando, se ambientando. Eu acho que essa pausa foi muito boa pro Felipe Anderson também ganhar mais moral ali dentro do elenco. Ele que estava com a moral baixa dos treinos, parece que está indo bem, então naturalmente deve refletir dentro de campo. Então, muito boa notícia do Maurício, mas pensando no Kim, da quinta, creio eu que ele não deve mudar muito, tá? Não vai ser um cara decisivo, porque eu acho que ele não tá 100%, e aí ele vai pro banco, e só que pro restante da temporada ele vai ser um cara muito importante. Greguinho tá fazendo uma cara de discordar aí. E aí, Greguinho, você pensa diferente do Kim? Você acha que o Maurício... Não, eu acho que 45 minutos, 15 minutos que ele entrar em campo com o que ele vinha jogando, ele pode ser decisivo sim, né? E a gente pode estar precisando ainda de um gol para ir para os pênaltis, ou pode estar precisando de um gol para acabar no tempo normal. Então eu acho que, cara, ele vai ser um jogador importante. Vinha sendo o melhor da temporada, então acho que ele vai ser importantíssimo sim. Eu não sei se vocês têm a info, mas que eu me lembro, no Inter ele também era batedor de pênalti, né? Não tem como não pensar também na possibilidade dos pênaltis. Palmeiras, que é um time que a gente sabe bem, sofreu nas últimas grandes oportunidades que teve na sua maioria de pênaltis, então tem essa mentalidade aí importante também, né? A gente teve bastante... Foi movimentado esse meio de data FIFA aí, né? A gente tem João Fonseca despontando no tênis, teve Liga das Nações, vários jogos foram para os pênaltis, e o Luiz Henrique, no meio de semana, acho que teve Champions também, que foi para os pênaltis, ele fala disso, né? Que não treinou pênalti, que deixou bater os que ele sentiu o feeling na hora, né? Então, se precisar, acho que a gente tem que entrar com o feeling, porque se for para as estatísticas, fica ruim para nós, né? Mas o importante antes é fazer os 90 minutos e começar pressionando muito lá em Itaquera, né? Eu acho que o Maurício pode ser importante sim, cara. Mesmo entrando 30 minutos no segundo tempo, eu acho que ele vai ser um jogador muito importante sim. Como foi uma lesão de ombro, cara, acho que na parte física ele não deve sentir tanto, né? Então eu acho que se ele estiver bem, tem que botar para jogar. Lembrando que o Maurício fez o único gol do Palmeiras no Corinthians nos últimos
3 jogos contra eles, né? Nos últimos 3 jogos, em 2, o Palmeiras acabou saindo zerado, só fez o gol com o Maurício, aquele jogo da primeira fase do Paulista no Allianz. O Palmeiras abriu o placar com o Maurício, né? Então, eu acho que ele pode fazer sim a diferença. Agora, tem toda uma questão tática aí que seria a outra pergunta que eu ia perguntar para vocês, e quero saber a opinião da galera ali, porque muita gente já vem comentando isso, a gente falou isso no Bom Dia Porcado da semana passada. Muita gente quer que o Abel mude a formação do Palmeiras, né? Ou faça algumas alterações. Vocês manteriam o mesmo time? Manteriam essa mesma escalação? O Palmeiras sofreu muito no meio, né? O meio do Corinthians dominou o nosso meio ali no primeiro jogo. Muita gente pedindo para o Abel corrigir isso. Vocês manteriam a mesma formação? Mudariam? No que vocês mantêm a questão do Facundo, né? Que muita gente pede para o Abel rever, porque o Facundo realmente tá meio perdido ali naquele lado esquerdo do ataque do Palmeiras. O Palmeiras não está conseguindo criar muito por ali, enfim. Quero saber sua opinião, Greginho. Você acha que o Abel deve mudar a formação ou mantém o que tá dando mais ou menos certo, né? Boa pergunta, né? A gente provavelmente pode ter a volta do Garro lá, né? Que pode mudar um pouco o estilo do Corinthians jogar. Porque eles vieram aqui com uma formação diferente, né, do que o esperado. A gente não sabia como o Romero ia performar ali. Pensando em nós, eu acho que o Abel não vai mexer. Pode mexer em peças? Talvez, né? Tem gente voando, mesmo que o Estevão, né, não sabemos se vai jogar, talvez jogue muito poucos minutos hoje. Né, o Everton viajou. O Rios, sim, jogou 2 partidas, né? Teve uma falha também, o Richard Rios. Acaba entregando uma bola e saiu o gol do Equador contra a Colômbia. Então, não sei aí. Greginho, calma. Preciso pontuar aqui, corrigir, porque assim, eu tô vendo muita gente compartilhando esse vídeo. Esse vídeo é muito antigo. Olha, mano. Eu entendo a birra da torcida com o Richard Rios, mas eu acho isso... muita gente da torcida tá pegando vídeo antigo para ficar pegando no pé do cara. Esse gol do Equador faz muito tempo. Não sei se faz tanto tempo assim, mas o único jogo do Rios foi contra o Brasil, que ele foi bem. Para quem não teve segundo jogo ainda. É verdade. Para quem viu o jogo, o Rios foi bem contra o Brasil. E o Rios joga amanhã contra o Paraguai, né? Então, deve jogar os 90 minutos aí de novo. Aí mostra de novo. Aí a questão do Rios vai ser o desgaste, né? Eu até tinha preparado isso para perguntar para vocês, porque o cara vai jogar 90 minutos na terça, uma viagem longa, né, da Colômbia para cá. Vai chegar na quarta aí de manhã ou à tarde para jogar na quinta-feira já, né? Então, eu acho que o Rios, a questão é desgaste, mas só pontuando que esse lance é antigo, tá? E aí tem opção aí, se o Rios, em caso do Rios não jogar, né, a gente fica com o Aníbal, né, Emiliano já é titular, né, o Aníbal Rios, mas acho que a formação mantém. Talvez mude uma peça ou outra aí eu ia falar o principal aí do Rios, porque acho que é o que vem com mais minutos em cima. Pois é. E você, Quinzão? Eu vou dar minha opinião já, tá? Eu gostaria de ver uma mudança de formação, cara. Não sei se jogar com 3 zagueiros, colocar o Felipe Anderson no lugar do Facundo. Não sei, eu queria ver um time um pouquinho mais agressivo do Palmeiras, mas confesso que vendo as peças eu também não sei o que o Abel pode fazer tanto assim de diferente. Mas eu não manteria o mesmo time não, cara. Acho que o Palmeiras alguma coisa precisa mudar desse primeiro jogo para o segundo. Eu acho que o Abel poderia pensar numa outra tática aí para surpreendê-los. Mas essa é a minha visão. E você, Quinzão? Eu acho que ele vai manter o mesmo esquema. Talvez, se pudesse ter uma mudança, seria o Felipe Anderson no lugar do Facundo. Se o Felipe Anderson estivesse muito bem nos treinos, e aí você coloca ele no lugar do Facundo, que eu acho difícil. Então, na minha opinião, ele deve ir com o mesmo time, e mais do que a formação, para mim, a postura que tem que mudar. Porque o Abel está colocando os melhores que tem. Esses são os 11 melhores. Individualmente, são os melhores jogadores. Aí, na parte coletiva, cara, eu acho que não é a formação, e sim
a postura do time. Porque o jogo e o jogo de quinta-feira vai ser totalmente diferente do jogo de ida. Porque o Corinthians vai jogar em casa, o Galo vai ser titular no lugar do Romero. A postura do Corinthians vai ser outra. Para mim, vai ser mais ofensiva do que no Allianz. Eu sei que a gente já discutiu algumas vezes aqui. Acho que o Gabriel, não sei se o Greg também, acha que o Corinthians vai jogar fechado. Eu discordo. O Corinthians vai vir pro abafa, vai vir para fazer, pelo menos, vai vir para tentar se impor. Na minha opinião, não vai vir fechado. Então, o que o jogo vai pedir vai ser totalmente diferente do jogo de ida. Então, creio eu que o Abel deve manter o mesmo time. Talvez a única mudança que não falei, o Felipe Pérez no lugar do Facundo, mas acho muito difícil, porque o Facundo ajuda muito sem a bola. O Felipe Pérez também é um cara que ajuda, mas acho que igual o Facundo, hoje não. Então, para mim, em vez de mudar a formação, é mudar a postura. O que é mudar a postura? Mano, tem intensidade, ganhar a segunda bola, ser mais eficaz. Quando tiver chance, tem que fazer gol, explorar a bola parada. Então, são esses detalhes que eu acho que podem fazer a diferença. E aí a gente levantar a taça em Itaquera antes dos caras. Nossa, isso ia ser muito lindo.